17 de janeiro de 2022. Hoje, o Brasil completa um ano do início da vacinação contra a Covid-19. Ao longo desses 365 dias, foram aplicadas mais de 342 milhões de doses e cerca de 82% dos brasileiros acima de 12 anos receberam as duas doses ou a dose única da vacina. Sobre esse primeiro ano de vacinação contra a Covid-19 no país, para projetar o ano que começa a partir de hoje, o ano da vacinação que começa a partir de hoje, nós vamos conversar com o imunologista e professor de medicina da Universidade de São Paulo, Jorge Calil. Doutor, bom dia, muito obrigado pela atenção aqui com a CNN. Bom dia, Colombo. Prazer falar com você. Doutor, levando em consideração o início relativamente lento do nosso processo de vacinação, ainda com poucas doses à disposição no primeiro semestre do ano passado, a partir do segundo semestre a coisa ganha tração. O senhor acha que nós estamos completando esse ano, desde a primeira dose aplicada, atingindo um número satisfatório de brasileiros? Dava para ter feito mais? Qual é o balanço que o senhor faz desse ano completo de vacinação? Veja, como você muito bem falou, nós atrasamos um pouquinho, porque nós não tínhamos todas as doses que gostaríamos ou que poderíamos utilizar, né? Nós temos um Programa Nacional de Imunizações que é extremamente capacitado, que existe há 48 anos e que nós temos campanhas vacinais incríveis. Então, assim que nós tivemos as doses, nós vacinamos com bastante velocidade. Nós chegamos aos brasileiros que não são antivacina, existem poucos grupos barulhentos que são antivacina, e chegamos a um número que é bastante expressivo de pessoas vacinadas, sim. Existe uma certa heterogeneidade que tem alguns países do norte, alguns estados do norte que não têm a imunização como gostaríamos. A capilaridade ainda falta nós melhorarmos. Mas, de uma forma geral, eu acho que nós avançamos muito bem, tanto em dar a dose completa, a vacinação completa, como a dose de reforço, que vem sendo dado com uma rapidez muito grande. E nós precisamos dessa dose de reforço, sobretudo para as pessoas mais velhas ou as pessoas com comorbidades, porque a gente sabe que quem tem a terceira dose ou a dose de reforço, ela vai muito bem quando pega esta variante nova, a Omicron, que, por sinal, é extremamente infecciosa, como nós estamos vendo. Ela se espalha de uma forma extremamente rápida e tem muita gente, porque está vacinado, que não tem sintomas, então a gente não se dá conta que a outra pessoa pode, porque não apresenta sintoma nenhum, que pode estar infectada, e há muita transmissão que a gente não tem ideia que esteja ocorrendo. Doutor, e nós temos quase 68% da vacinação geral, da população geral, né, imunizada, vacinada com pelo menos 2 doses. Nessa condição de chegada da Omicron, que o senhor acabou de citar, a gente está mais bem preparado para enfrentá-la? Porque se nós tivéssemos tido uma variante com essa potência de transmissibilidade, sem ter uma população tão bem vacinada, ainda não 100%, mas já é bastante coisa, quase 70%, a gente tem um cenário diferente de enfrentamento com essa variante, não é mesmo? Não tenha dúvida. O que nós temos observado até agora é que as pessoas que estão bem vacinadas, na maioria das vezes, nós não podemos afirmar, mas na maioria das vezes têm tido uma doença mais leve. Mas algumas delas, que a gente chama de doença moderada, que precisam de hospitalização. Ou mesmo com doença leve, elas não podem trabalhar. Então, o que nós estamos? Vocês estavam justamente reportando agora, existe falta de pessoas nos sistemas de saúde e nos serviços em geral. Mas eu diria que nós estamos, sim, bem preparados para enfrentar essa doença. Vamos ver se a gente consegue que haja uma adesão da população para o uso de máscara, para que, digamos, a dispersão do vírus seja o mais lenta possível, para que a gente não tenha sobrecarga no serviço de saúde. Mas eu acho que nós estamos bem do ponto de vista vacinal. Doutor Calil, semana passada nós estávamos mostrando aqui alguns gráficos do Reino Unido, da África do Sul também, que mostram um pico vertiginoso de contaminação pela Omicron, né? Como o senhor lembrou, ela é muito capaz de se disseminar, uma rapidez incrível, mas a curva de queda dos casos, ela não é tão intensa, mas é mais rápida do que em outras ondas também, né? Porque ela infecta muita gente e passa a não ter mais quem infectar praticamente.
O que é que o senhor acha que vem daqui para frente? É possível imaginar como é que vai ser esse próximo ano? Nós vamos ter de revacinar a população, porque é difícil mobilizar tanta gente por tanto tempo, não é, doutor? Levar tanta gente aos postos de saúde num prazo tão curto. Essa vai ser nossa rotina daqui em diante. O senhor participa da ideia, concorda com a ideia de alguns colegas do senhor de que a Ômicron pode significar que o vírus está se adaptando para continuar sobrevivendo e nesse processo de adaptação ele passa a ser mais contagioso, mas menos letal? O senhor consegue enxergar alguma coisa no curto ou médio prazos, professor? Sim, em primeiro lugar, eu acho que nós vamos repetir o que nós vemos no mundo, em que nós vamos ter um pico que vai subir rapidamente, como está subindo, né? A Ômicron, em pouquíssimo tempo, assumiu todos os casos aí no Brasil, e vamos ter um grande número de casos rapidamente, deveríamos tentar achatar um pouco o tal do pico para que a gente não tenha sobrecarga, que nós já falamos sobre isso, vai voltar ao normal, e aí nós temos que ver, porque nós ainda não sabemos, não temos dados de que se a gente precisa uma quarta dose, por quanto tempo ela dura, etc. O que eu tenho certeza, Colombo, é que nós, durante esse ano, vão aparecer outras vacinas que possam cobrir melhor essas diferentes variantes, vacinas que possam ter uma resposta mais longa. Ninguém mais aguenta, o serviço de saúde não aguenta, a sociedade não aguenta mais, né? Tanto do ponto de vista do isolamento das pessoas, do ponto de vista social, mas sobretudo a economia. Então, nós teremos que retomar. Então, o que está acontecendo aí já com alguns países na Europa é começar a considerar como se fosse simplesmente algo endêmico no país e voltar às vidas normais e tratar com isso. Eu acho que é muito precoce isso aqui ainda no Brasil. Vamos ver como é que nós vamos sair na Ômicron. Nós temos esperança de sairmos bem por causa do nível de imunização, mas nós temos que cuidar para que não haja morte. Agora que existe um esgotamento de toda a sociedade, isso é muito claro, né? Já visto que durante aí Natal e Ano Novo, as pessoas, apesar das festas oficiais não existirem, houve festa sim, e aí que foi que se alastrou realmente esse vírus. Nós conversamos com o Dr. Jorge Calil, imunologista, professor de medicina da USP. Doutor, muito obrigado pela entrevista aqui para a CNN. Um ótimo dia para o senhor. Muito obrigado pela oportunidade. Eu acho que nós temos que continuar com a nossa vacinação. É muito importante o trabalho que vocês fazem. E também eu acho que é importante que as pessoas se deem conta que, mesmo se elas venham a não ter uma doença grave, elas podem passar o vírus para pessoas graves. Então tem que se usar a máscara agora. Nós estamos em plena pandemia. Importante mesmo. Muito obrigado, doutor. Bom dia, viu? Muito obrigado, bom dia. Bom dia.